Esse programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. É isso mesmo, tudo isso que você vai conferir daqui a pouquinho foi pensando em você do outro lado da telinha. Que alegria imensa! Olha só, hein? Chega, arrepia, o meu coração jorra alegria por poder comunicar com você do outro lado. Muito bom, muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Placar Esportivo. Com a graça dele, de Deus, eu quero agradecer a grande oportunidade, uma vez mais, aqui na casa da Rede Fonte TV. Há 5 anos, que Deus nos abençoe nesse programa, nesse projeto, com uma equipe muito qualificada e que vamos tocando com a graça dele. E você de casa sempre recebendo as nossas energias, alta astral e muita informação do mundo esportivo, porque é essa a tônica desse programa Placar Esportivo. Você sabe que o nosso programa é transmitido ao vivo em nossa plataforma, o nosso site que você segue abaixo, o placaresportivo.tv.br. Lá você acompanha simultaneamente o que passa no nosso programa e após, não se preocupe. Danilo, eu perdi o que disse o nosso convidado. Calma, lá no nosso Instagram, @programa Placar Esportivo, você vai ver os recortes que a Bruna faz com excelência após o nosso conteúdo diário. Vamos juntos? Desfrute de um programa que nós preparamos pensando em você. Relaxe, sente no seu sofá, porque o Placar Esportivo, dentro de 1 hora, vai invadir o seu terreno, vai invadir a sua residência com alta astral e muita alegria. Ao meu lado hoje, um grande comunicador. Ele que gere com muita maestria a equipe da Rádio Band News FM. A estar ao lado dele e fazer parte deste timaço da rádio significa muito pra mim. Um amigo que eu já conheço há muito tempo. Está na comunicação desde 2002 e recebê-lo aqui nos nossos estúdios significa muito, porque vamos aprender e receber as informações de quem sabe. Recebam Nivaldo Carvalho. Boa noite. Boa noite, Danilo. Um grande abraço a todos. Um abraço para essa galera que ajuda muito. Aliás, é fundamental fazer o programa, né, Danilo? Esse pessoal que trabalha atrás das câmeras. Um abraço a todos. Bicho, é o seguinte, ontem nós tivemos, assim, pra valer mesmo, né? Nessa semana, o início da Libertadores da América, né? E eu já aponto qualquer time brasileiro como favorito para conquistar o título, até porque nós temos as melhores equipes hoje da América do Sul, em termos financeiros, em termos técnicos, em termos estruturais, enfim. Vejo que essa Libertadores tem tudo para ser muito competitiva na medida em que ela for afunilando e nós vamos acompanhá-la de perto. Já que o Nivaldo falou da Conmebol Libertadores, nada melhor do que conferirmos o que rolou ontem, os gols da Conmebol, porque eu quero ouvi-lo sobre os jogos de ontem. Põe na tela. Nivaldo Carvalho, o São Paulo venceu fora de casa com um gol de Alisson, um jogo complicado, nunca é fácil enfrentar o Tajeres em Córdoba, e o Botafogo, atual campeão, estreou com derrota. O Botafogo, aliás, a temporada do Botafogo tá horrível, né, bicho? Ele ficou, acho que em 8º lugar no Campeonato Carioca, uma vergonha, né? E teve que mudar de treinador, né? O campeão brasileiro saiu e até hoje o Botafogo não se ajustou. E começar uma competição com derrota é ruim demais. Tem tempo ainda para se recuperar, mas começar com derrota é horrível. O São Paulo acabou vencendo lá na Argentina, né? O Tajeres, né? Tajeres. Por 1-0, foi um jogo complicado, um jogo amarrado. O São Paulo teve até um gol anulado corretamente pela arbitragem e começa bem a competição. Mas eu não coloco o São Paulo como favorito para conquistar o título, não. É uma equipe que deve fazer uma boa campanha, mas não deve passar disso. Olha só, Nivaldo não coloca o São Paulo como favorito da Conmebol Libertadores. Sabe por quê, Danilo? O São Paulo convive com problemas financeiros demais. E isso reflete demais no rendimento da equipe. Lá é salário atrasado, paga no limite, premiação atrasada, direito de imagem, muito atraso, e isso acaba refletindo no rendimento da equipe. Esse é Nivaldo Carvalho, vamos juntos, hein? Deixa eu aproveitar o carinho na audiência do Winston, o meu amigo W9. Muito obrigado, Winston, pelo carinho que você tem comigo e com o nosso programa aí nos acompanhando na sua hora, na sua agenda corrida dos afazeres do dia a dia. Muito obrigado pelo carinho de estar aí nos prestigiando. Significa muito pra gente. Vamos de gols de Sul-Americana? Com oferecimento lá do Winston, põe na tela.
Nivaldo Carvalho, o Vasco até que sai ganhando, abre 2 gols de vantagem, sofre um empate lá no Peru. O Grêmio visitou lá o Sportivo Luquenho, conseguiu um resultado importante vencendo. O Corinthians decepciona sua torcida na Neoquímica Arena e o Vitória reestreia depois de 9 anos ausente na Sul-Americana. São os brasileiros nesta noite de quarta, Nivaldo. E o Vitória decepcionou, né? Mesmo jogando em casa, não conseguiu vencer o seu jogo. Aliás, o Vitória está vivendo uma depressão técnica lá. Não sei o que está acontecendo, não. E em relação ao Corinthians, ainda é a ressaca da conquista do título de campeão paulista, né? Acabou tropeçando em casa também, isso pode custar caro demais. O Vasco da Gama é um time que não é candidato a conquistar o título, né? É um time de tradição, mas foi dilapidado pelo Eurico Miranda, o falecido Eurico Miranda, e sente os efeitos disso até hoje, né? Pobre do Vasco da Gama. Enfim, eu acho que um brasileiro vai conquistar a Sula, assim como penso que um brasileiro vai conquistar a Libertadores da América. Isso aí, esse é Nivaldo Carvalho. Vamos para um rápido intervalo? E na volta você vai comentar tudo comigo. Eu quero a sua opinião sobre o nosso quiz de hoje. E claro, sua participação é super importante. Espera 2 minutinhos e eu já tô de volta. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, 18 horas e 46 minutinhos desta tarde de quinta-feira. E já daqui a pouquinho vai entrar em campo esses 2 times. Um duelo brasileiro eletrizante já na estreia da Conmebol Libertadores. E a Arena Fonte Nova deve estar assim, lotada para esse grande duelo. Veja aí. Nivaldo Carvalho, comente jogo por jogo. Começando desse às 19 horas entre Bahia e Internacional. Tem favorito? Daqui a pouco, né? Daqui 10 minutos começa o jogo, né? Rapaz, o Internacional está numa fase muito boa, viu? Conquistou lá o título de campeão gaúcho, quebrou aquela sequência de conquistas do Grêmio. É um time muito bom. Eu vi a estreia do Internacional no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Fez um jogaço. Empatou o jogo lá no Rio de Janeiro. E o Bahia também, né? Que é uma equipe muito forte hoje, tem muito dinheiro, né? Virou uma SAF, mas eu acho que o Internacional vai surpreender, mesmo sendo o jogo em Salvador. Eu imagino que o Inter vai começar com vitória. Sporting Cristal recebe o Palmeiras, que já não vence há 3 jogos. Uma derrota para o Corinthians e 2 empates contra o Corinthians e o Botafogo. O que fazer para esse Verdão vencer hoje? Na verdade, o Sporting Cristal não é um time forte, né? É uma equipe mediana. Inclusive, até se falou no Wagner Mancini, que está no Goiás, lá, no início desse ano. Teve uma conversa nesse sentido. Aí o negócio não prosperou. Mas o Palmeiras não está vivendo uma grande fase, né? Parece-me que o discurso do Abel Ferreira já não está fazendo mais efeito, igual o antibiótico que não faz mais efeito no organismo, né? Ele não consegue fazer o time jogar bem. Você vê que no ano passado não conquistou nada, né? E nesse ano já perdeu o título de campeão paulista para o time da farofa, que é o Corinthians. Mas eu imagino que o Palmeiras vai vencer esse jogo. Deportivo Táchira recebe o Flamengo, o atual campeão venezuelano contra o atual campeão da Copa do Brasil. Quem vence? Flamengo. Eu acho que o futebol venezuelano evoluiu muito, né? Você vê a própria seleção venezuelana, que era um giral de pancadas antigamente, hoje já dá muito trabalho nas eliminatórias. Já chegou a ficar à frente do Brasil, né, na classificação. Mas eu penso que o Flamengo vai vencer esse jogo. Já que o Nivaldo falou que o Flamengo vai vencer esse jogo, põe na tela então, pessoal, olha só a produção. O Flamengo está pagando R$ 1,42 lá na Líderbet. Você pode aproximar o seu celular desse QR Code ao lado. Para o Deportivo Táchira vencer 7,34 e o empate nessa partida pagando 4. Ou seja, vai na dica do Nivaldo Carvalho que você vai se dar bem com a vitória do Mengão. Tem mais jogos aí, produção, também que a Líderbet tem. Tá aí, o Bahia contra o Internacional. Nivaldo gostou muito de ver o Inter jogando, atual campeão gaúcho, um dos times que não perdeu esse ano ainda. O Inter tá pagando 3,18 fora de casa. O Bahia 2,25 e o empate entre eles 3,13. Nivaldo, essa odd aí pro Internacional não tá meio alterada demais, não? Para um time do tamanho do Inter?
Parece que tá um ponto fora da curva, né? Tá bom para aproveitar aí, hein? Quem quer pegar a dica aí na Leaderbet, tá aqui ao lado do QR Code, a melhor casa de apostas, odds incríveis e você pode aproveitar. E temos a dica do dia. Ontem deu certo, hein? A dica nossa foi o Retrô vencer a equipe do Sport no tempo normal e deu 2-1 para a equipe pernambucana em cima do Sport lá na ilha. E hoje a nossa dica está aí, nesse confronto entre Sporting Cristal e Palmeiras. Sporting Cristal, handicap dos escanteios. Olha só, hein? Meus amigos, mais de 1,5, 1,5 no caso, mais de 1,5 escanteios pro Sporting Cristal, pagando 1,91. Então, aproveite aí, pode dobrar o seu investimento, hein? Aproxima aqui o QR Code ao lado e aproveite as dicas diárias que nós vamos dar aqui. Essa aí é valiosa, hein? Aproveite, não deixe passar essa grande oportunidade. O nosso quiz interativo... Oi? Desculpa, você tinha... Era em cima desse... Não. É o seguinte, é a questão lá do Campeonato Pernambucano. O Sport acabou perdendo no tempo normal, né? Mas ganhou nos pênaltis e sagrou-se campeão pernambucano, né? Então, o Leão da Ilha conquistou o título de campeão. E o Santa Cruz, Danilo, o Santa Cruz contratou o Marcelo Cabo, aquele treinador que já rodou aqui pelo nosso futebol várias vezes, principalmente pelo Atlético, e estava por último no Capital de Brasília, perdeu o título lá para o Gama, foi mandado embora, já foi contratado pelo Santa Cruz, cujo diretor de futebol, sabe quem é? Senhor Arley Menezes. Arley, Marcelo Cabo, Thiago Garlard. O Santa Cruz está bem, ao seu ver, Nivaldo? É melhor esperar para ver, viu? O Santa Cruz que vai disputar a Série D esse ano? Exatamente. Você acredita que o Santa, com aquela torcida, com esse tridente, Galhardo, Arley e Marcelo Cabo, pode conseguir o acesso? Acredito que sim. O Santa Cruz está no fundo do poço, né? Já esteve numa situação, inclusive, pior. Eu me lembro que aquele ex-técnico Givanildo Oliveira, que tem uma ligação histórica lá com o Santa Cruz, ele falou que tinha dia lá no Santa Cruz que não tinha dinheiro nem para comprar pão. Mas agora já deu uma melhorada, né? Eles estão organizando a casa lá. O Santa Cruz já teve condições de contratar esse Thiago Galhardo. Acho que é dinheiro jogado fora, mas o Santa contratou. O Marcelo Cabo é um treinador que tem condições de fazer um trabalho bom por lá. Se não faltar dinheiro, tem todas as condições de subir para a Série C. Isso mesmo, esse é Nivaldo Carvalho. Põe na tela o quiz de hoje, porque está repercutindo muito ao longo da nossa semana, Nivaldo Carvalho. Os telespectadores participando, nossos amigos de casa dando a sua opinião. Eu quero ouvir a sua agora. Você, qual técnico desses você preferia na nossa seleção? JJ, Ancelotti, Abel ou Felipe Luiz? A minha preferência seria um que não tem condições de vir, que é o Ancelotti, certo? Que ele não vem, é bobagem. O contrato dele termina com o Real Madrid só no meio do ano que vem e ele não vai sair tendo a Champions League pela frente, não vai sair de jeito nenhum. Mas, excluindo o Ancelotti, eu gostaria de ver o Jorge Jesus comandando a seleção brasileira e, para mim, o Felipe Luiz constar nessa aí. Eu sei que está sendo muito especulado lá no Rio de Janeiro, tal, que eu estou forçando a barra para que ele assuma a seleção. É um absurdo um cara que tem 6 meses de carreira assumir uma seleção, principalmente uma seleção com tantos problemas como é a seleção brasileira nos dias atuais. Esse é Nivaldo Carvalho, muito bom tê-lo aqui expressando a sua opinião. Muito bom também foi parte do meu dia. Hoje estive presente em uma grande casa de carnes aqui da nossa capital de Goiânia, de Goiás, aqui a WR Carnes, que fica ali na Avenida Castelo Branco. Fui super bem atendido pela Carla Araújo, um atendimento de primeira, me deu uma atenção, conversamos mais de 30, 40 minutos, ela expressando a sua vontade em ver a sua marca e poder entrar dentro de cada lar desses amigos e amigas que nos acompanham diariamente. Você confere imagens da WR Carnes, que olha só, o Instagram tá aí na tela, hein? WR Carnes Delivery. E lá você pode desfrutar de carnes de primeira, que chegam semanalmente para você desfrutar, degustar. E lá em casa só entra WR Carnes. E detalhe, eu nem vou lá. Eles mandam via WhatsApp, eu faço o pedido e chega na minha residência. A nossa amiga Joaquina coloca lá no congelador e eu já tenho a carne do mês lá
tudo da WR Carnes e você também pode anotar o Instagram deles, o WhatsApp e entrar em contato com a WR Carnes e fazer o seu pedido na Avenida Castelo Branco, número 801, no setor Bueno, em Goiânia, é onde que fica localizado a WR Carnes. Mas não perca tempo não, entre em contato no WhatsApp e que com certeza 62-3251-5600 é o telefone, lá na tela, 62-3251-5600, WR Carnes Delivery, faça o seu pedido. Tá aí na tela. E detalhe, viu? Vem aqui, produção. Olha o que acabou de chegar aqui nos estúdios. Olha só que delícia. Um bife de alcatra de qualidade que eles mandaram aqui. A nossa equipe tá querendo fritar essa carninha já, hein? Essa aqui é minha janta hoje. Olha que bacana. Um alcatra de qualidade lá da WR Carnes. Muito obrigado. A Carla, a todo o time da WR Carnes está aqui. Daqui a pouco a minha janta tá garantida, hein? E você também pode acessar aí o Instagram WR Carnes Delivery e desfrutar e poder fazer o pedido da carne de primeira que tem. Fechou? Um forte abraço a vocês da WR Carnes. Carla, muito obrigado pelo seu atendimento. Vamos falar agora dos times goianos? Meus amigos, o Edu deixou o Goiás, Nivaldo Carvalho, e acertou com um rival do Goiás durante a Série B, o Cuiabá de Guto Ferreira. Será que foi um reforço para o Cuiabá ou foi um alívio para o Goiás? Um reforço para o Goiás, né? Um reforço maravilhoso para o Goiás, se livrar desse jogador. O Cuiabá fez uma péssima contratação, não espero que dê certo lá, que se dane, que faça o mesmo que fez aqui no Goiás, ou seja, nada. Então o Goiás acabou se livrando de um jogador que foi completamente inútil aqui durante sua passagem. O Edu estava inchando o elenco, né, Nivaldo? Ele não teve sorte aqui. Um jogador que teve uma passagem interessante pelo Cruzeiro, pelo Brusque principalmente. E no Goiás parece que não conseguiu se soltar. Em nenhum momento o Edu foi referência nesse ataque. Moço, mas como é que você fala que um cara não teve sorte ganhando 150 mil por mês, Danilo? Ele foi sorte demais aí. Na verdade, ele não conseguiu jogar aqui no Goiás. Como de resto a maioria dos atletas, né? Que disputou o campeonato goiano. Para mim, o que salvou mesmo foi só o Tadeu. Mas o Edu mostrou-se um jogador completamente inútil. E olha que o Lucas Andrino contratou um caminhão de jogadores para o setor de ataque. Isso mesmo. E o Goiás que tem estreia nesta sexta-feira, amanhã, às 19 horas no estádio Ale Pinheiro. E o seu treinador fará uma reestreia. Ele que terminou a Série B do ano passado com 7 jogos, 7 vitórias e sem sofrer nenhum gol, falou com nossa equipe nesta tarde. Veja aí. Não tenha dúvida que é uma estreia de campeonato, de Série B, um jogo muito importante por tudo aquilo que ele representa, né? Sendo pela fórmula de disputa, nós sabemos que cada jogo é importante, a somatória de pontos, e a gente está, logicamente, imbuído aí de fazer uma bela estreia, de buscar um grande resultado para iniciar com o pé direito, né? Eu encontrei um time, um elenco, durante essa semana foram 7 dias de treinamento, pouquinho mais de 7 dias, encontrei um elenco com muita vontade, né? Óbvio que dentro da minha visão de jogo alguns ajustes ainda necessitam ser feitos, mas o que eu espero é um bom nível de jogo, né? Um time que entre em campo, que consiga marcar bem, que consiga fazer um bom futebol, que seja uma equipe organizada em campo, que a gente não tenha que passar por momentos de dificuldade que muitas vezes o futebol te impõe, né? Mas eu espero que realmente o Goiás possa fazer uma estreia convincente, talvez ainda um pouco distante daquilo que nós enxergamos, mas que seja um bom jogo para nós. Seja um bom jogo para nós, Nivaldo Carvalho. O Goiás que tem nos próximos 5 jogos, os primeiros 15 pontos dentro da Série B. Amazonas amanhã diante do seu torcedor no estádio Ale Pinheiro. Visita o Operário em Ponta Grossa. Recebe o Vila Nova no estádio Serra Dourada. Em Goiânia, o seu maior rival. Depois faz 2 jogos, um em Belo Horizonte contra o América e outro no Parque Santa Cruz diante do Botafogo, Nivaldo. O Goiás, o jogo em que ele não é favorito, aliás, tem 2 jogos aí que ele não é favorito. Contra o Vila Nova, mesmo jogando em casa, diante de sua torcida, e contra o América lá em Belo Horizonte, lá no estádio Independência. Os outros ele é favorito em todos, né? Goiás e Amazonas amanhã. Esse Amazonas tem um time que ele
deve fazer uma campanha boa no Campeonato Brasileiro da Série B, mas não é candidato a acesso. O Operário lá no interior do Paraná, o Goiás é favorito também. Aí o terceiro jogo já é contra o Vila Nova, né, em Goiânia. Depois sai para jogar com o América lá em Belo Horizonte. E o Botafogo de Ribeirão Preto, que é outra equipe onde o Goiás tem todas as condições de ganhar. Então ele tem, a princípio, condições de fazer 9 pontos nesses 15 que ele terá pela frente. A entrevista de Wagner Mancini diz que encontrou um grupo diferente da forma que ele deixou e espera energizar esses jogadores. Ele já vai conseguir fazer isso já no jogo de amanhã, Nivaldo? Não consegue não, porque apesar de estar aí trabalhando desde a semana passada, né, praticamente 2 semanas, 8 dias de trabalho, né, porque não trabalhou no final de semana, ele não vai conseguir implantar tudo aquilo que ele precisa nesse curto espaço de tempo. Ele saiu daqui em novembro e tal, muita coisa mudou naquele período, algumas peças inclusive mudaram, né, alguns jogadores. E o Mancini, quando ele começou no Goiás no ano passado, quando o Goiás perdeu para o Vila, lá na Serrinha, lá no estádio Venerável, o camarada Ailê Pinheiro, o Mancini esteve demitido, Danilo. Ele só não foi comunicado. Sério? Isso eles sabem que eu sei. O Mancini esteve demitido. O problema é que eles acertaram com o Jair Ventura, e na hora do seca bagaço, o Jair Ventura roeu a corda, né? Eu acho que esse time não vai, não. Porque ele olhou a tabela. Foi antes daquela sequência de 7 vitórias consecutivas que o Goiás teve aí na reta final do campeonato. Jair Ventura pulou fora, né, da barca. Então, o Mancini demorou um pouco a ajeitar o time. Acho que ele não vai precisar de tanto tempo como precisou no ano passado para arrumar o time do Goiás, não. Mas o torcedor não pode esperar grande coisa para esse jogo de amanhã, não. Mas, para mim, o Goiás é favorito. É, isso mesmo. Deixa eu aproveitar a nossa audiência que vem lá de Anápolis. A Carolina Damasceno está na audiência. Muito obrigado pelo vosso carinho, acompanhando o nosso programa. E já que estamos falando de Anápolis, nada melhor do que falar de um jogador que pode estar pintando no Atlético, Nivaldo Carvalho. Ariel pode ser o próximo reforço do clube rubro-negro para a sequência da Série B. Ele que participou de 8 dos 26 gols que o Anápolis fez na competição. Foram 3 gols, 5 assistências. Será que é o número 10 que tá faltando para esse Dragão? Quando ele esteve no Goiás, ele não fez nada não, né? Ele esteve aqui no Goiás, não deu conta. Esse negócio, às vezes o jogador se destaca no interior e chega na capital, não dá um chute na bola, né? Aquele Fábio, lateral direito, aquele que arrebentou no Campeonato Goiano, é aquele que esteve aqui no Vila. Sei que você não está lembrado, mas ele esteve aqui no Vila. Acho que jogou 2 ou 3 jogos apenas. Mas é esperar para ver, né? Que o Atlético precisa de um 10, isso é fato, né? Porque é aquele jogador da transição. Se o Ariel for o Ariel do Anápolis no Atlético, ele tem todas as condições de fazer um grande campeonato da Série B. É, isso mesmo! E o Atlético teve entrevista coletiva. Depois de vencer o amistoso, Caio Dantas falou com a nossa equipe sobre esse momento de ansiedade para a estreia diante do Atlético. Veja aí. Claro, importante. Fizemos um bom jogo treino aí. Tivemos um bom tempo aí para entender as ideias do Tencate para a gente chegar forte aí nessa Série B. Cara, muito bom. Acho que a gente conseguiu aproveitar bem esse tempo que a gente teve aí para a chegada do Tencate aí, para ele impor as ideias dele. Enfim, acho que fechamos a nossa intertemporada aí, como falam. Acho que fechamos bem aí pra gente chegar forte na Série B. Onde o Atlético entrar, o nível vai ser muito exigente, né? A gente chega para chegar num nível muito bom, nível forte. Tudo aquilo que esperam aí da gente, a gente vai tentar demonstrar dentro de campo. Tudo o que esperam da gente, vamos demonstrar dentro de campo. E para isso, terá pela frente o Atlético na estreia, Botafogo no Parque Santa Cruz e a Ferroviária na Arena Luminosa, lá em Araraquara. Recebe o Cuiabá, Nivaldo Carvalho, no estádio Antônio Ascioli e visita Manaus, a bela e linda cidade, para enfrentar o Amazonas. São 5 primeiros jogos do Dragão. Rapaz, dos 5 primeiros jogos, o Atlético joga 3 fora, hein? 3 fora. Isso é ruim, viu? É? Mas ele não é favorito em nenhum fora. Rapaz... Ferroviária subiu agora, hein, Nivaldo? Mas sei não, bicho. Eu não sei não. Ele pega o Amazonas lá em Manaus, né?
Contra o Atlético ele é favorito. Esse Atlético é um time de empresário, tal, né? Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, eu acho que ele é favorito. Eu acho que ele é favorito lá em Ribeirão, no estádio Santa Cruz. A Ferroviária, para mim, é uma incógnita, né? É o ex-clube do Tadeu. Quando o Tadeu veio aqui para o Goiás, ele era da Ferroviária. Aí ele vai pegar um osso, né? Que é o Cuiabá e o Amazonas. Tá difícil fazer uma projeção aí em termos de pontos, viu, Danilo? Mas eu acho que eu jogo 9 pontos em 15. 9 em 15 disputados do Dragão para Nivaldo Carvalho. O time que foi campeão goiano depois de 19 anos se representou, Nivaldo Carvalho. O Vila Nova, cheio de motivação, ânimo lá em cima, já está treinando para amanhã, na sexta-feira, viajar para Coritiba, onde vai enfrentar o Coxa Branca, que promessa da torcida vai comparecer em massa para empurrar o time para vencer o Vila Nova. Digamos que o Vila, nessa empolgação do título, depois de tanto tempo, é favorito diante do Coritiba ou calma lá, não é bem assim? Não, não é não. Lá no Couto Pereira o Vila não é favorito. O Coritiba que é comandado pelo Mozart, né, que subiu com o Mirassol. Não fez uma grande campanha no Paranaense, então é uma incógnita esse time aí no Campeonato Brasileiro da Série B, mas jogando lá no Couto Pereira, diante de sua torcida, é muito difícil. Até porque o Vila, apesar de ter quebrado aí alguns tabus nos últimos anos, e nesse ano também, né, conquistando o título de campeão goiano, o Vila não vencia os jogos denominados clássicos, passou a vencer. Eu acho muito difícil ele vencer o Coritiba lá, porque historicamente o Vila sempre teve muitas dificuldades contra essa equipe. O Vila Nova e Coritiba às 16 horas no sábado. Além do Coritiba, depois o Vila Nova, Nivaldo, vai ter aqui no Serra Dourada, com a promessa de mais de 30 mil torcedores, a equipe do Papão, o Paysandu. Depois enfrenta o Goiás também no Serra Dourada com o mando de campo do Verdão e fará 2 jogos na reestreia do Bom Gramado do Oba contra o Botafogo de Ribeirão Preto e a equipe da Chapecoense, Nivaldo. O Coritiba a gente já falou, né? Depois ele pega o Paysandu, que é um jogo para casa cheia, né? O Vila tá com esse Paysandu entalado, depois daquele vexame na Copa Verde do ano passado, 6-0 lá e 4 aqui. Você tomou 10 gols em 2 jogos, depois vai enfrentar o Goiás no estádio Venerável Camarada Ailê Pinheiro. Botafogo de Ribeirão Preto tá lascado, hein? Nas rodadas iniciais ele enfrenta todos os goianos. Todos. Eu acho que a projeção para o Vila Nova é a mesma de Atlético e Goiás. Penso que o Vila tem condições de fazer 9 pontos em 15. Tá aí, esse é Nivaldo Carvalho. A arbitragem ficou definida, né, pros jogos. Tá aí, o Goiás e Amazonas, que terá João Vitor, ele que vai ser auxiliado por Daniel Paulo Zioli, Anderson José de Moraes e o VAR José Cláudio. O árbitro de Coritiba e Vila Nova será Lucas Caneto Belotti e o árbitro do Atlético será Tailan Azevedo Gomes. Você tem alguma objeção em relação a esses nomes, Nivaldo? Não, até porque eu nunca ouvi falar nesses caras, viu, Danilo? O careca ali do meio eu já vi alguns jogos dele. Será que você não está confundindo ele, não? Com aquele Van Dijssel, parece, né? Vamos ver, tomara que não complique os jogos, né, Nivaldo? Exatamente, tomara que dê certo, porque, pelo amor de Deus, começar o Campeonato Brasileiro já com problema de arbitragem seria o fim da picada. Tá aí as arbitragens para os confrontos dos goianos. Deixa eu ver o quiz aí, produção, porque tem muita gente falando no Jorge Jesus, no Abel, ainda tá em dúvida e eu quero a sua participação. Qual desses treinadores você gostaria de ver na seleção brasileira? O JJ, o Carlo Ancelotti, o Abel Ferreira ou quem sabe Felipe Luiz, que está começando a sua carreira e trajetória no Flamengo? Manda sua mensagem no 629-9528-3890. Vamos fazer um giro pelos estaduais que, enfim, alguns estados do Brasil acabaram e ontem tivemos decisão lá no Pernambuco também. Veja aí. E na noite desta quarta-feira, pela final do Campeonato Pernambucano, o Sport Recife conquistou mais um título estadual contra o Retrô, diante de mais de 20 mil torcedores na Ilha do Retiro. O jogo começou equilibrado e mesmo jogando pelo empate, o zagueiro Chico, atuando como lateral esquerdo, abriu o placar para o Sport aos 23 minutos, com um chute após corte mal feito da zaga do Retrô em cobrança de escanteio. O Retrô, buscando seu primeiro título estadual, não se deixou intimidar e após o Fernandinho fazer uma boa jogada individual, cruzou na medida certa para Mascote, que empatou de cabeça.
Logo no segundo tempo, nos minutos iniciais, o Sport até marcou, mas o VAR checou e anulou o gol de Sérgio Oliveira após falta de Barleta no início da jogada. O cenário final começou a mudar com a expulsão do português Sérgio Oliveira por entrada dura em Fialho. O Retrô partiu para cima e conseguiu a virada aos 26 minutos com um golaço de Fernandinho em cobrança de falta. O que já parecia ganho para o Sport virou drama para sua torcida e o jogo foi para as penalidades. A estrela do goleiro rubro-negro brilhou, fazendo defesas cruciais, enquanto os jogadores do Sport demonstraram eficiência nas cobranças. O Sport então venceu por 4-2 e garantiu o 45º Pernambucano da sua história, consolidando ainda mais sua hegemonia no estado. E já no Campeonato Paraense, o Remo venceu o clássico diante da Tuna por 2-1 e conquistou a vaga para a final do Parazão. Os gols do Leão foram marcados por Caio Vinícius e Janderson. O Wesley diminuiu para a Tuna. O Leão irá enfrentar o Paysandu na grande final da competição. Teremos repá lá na decisão do Paraense. O Sport consolidou seu título lá no Pernambuco. Alguns estaduais terminando tarde, mas enfim, chegando na reta decisiva, Nilvan. É verdade. O Sport, rapaz, quase morreu para superar o Retrô nos pênaltis, né? Foi nos pênaltis, um sufoco do caramba, mas acabou prevalecendo aí o goleiro do Sport e camisa, né? Peso de camisa também. O Retrô, que é um time surpreendente, né? Lembrando que o Retrô eliminou o Atlético na Copa do Brasil, né? Vocês se lembram? E aqui em Goiânia. O outro é o Paraense. Rapaz, aquele estádio Mangueirão vai ficar entupido de gente, né? Porque essa decisão aí são das duas maiores torcidas lá do Pará e eles sempre se enfrentam em decisões. Normalmente são Remo e Paysandu que fazem a final do Campeonato Paraense. A Tuna Luz de vez em quando dá uma chegada, como foi esse caso, aí chegou na semifinal, mas não teve forças para superar o Remo e ficou na beira da estrada. Vai vendo. Esse é Nivaldo Carvalho. Eu vou para um rápido intervalo. E na volta você vai conferir tudo o que Bruna Medeiros traz pra gente sobre a NBA nos Estados Unidos, os gols pela Europa e muito mais de Nivaldo Carvalho aqui conosco. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, onde chegar é o destino. É literalmente o que faz a BBT Transportes, transportando mercadorias pelo nosso país. Com segurança, com carga e própria frota, a BBT Transportes é mais do que uma empresa, é consolidação de que a sua entrega vai chegar com segurança pelas rodovias espalhadas pelo nosso Brasil. A BBT Transportes é referência, é genuinamente goiana e está aí pronta para te atender nos transportes de mercadorias e para todo o nosso país. Entre em contato aí no Instagram, @BBT Transportes, e através da equipe maravilhosa com a Larissa, o seu Wilton, toda a equipe da BBT estará prontas para lhe atender, porque onde chegar é o destino com essa grande transportadora do meu estado de Goiás e do Brasil afora. Um abraço a todos da BBT Transportes. Como chegar ao destino? Vamos chegar junto com a BBT Transportes lá na Europa, porque ontem tivemos mais gols espalhados por aí. Tá aí na tela e nós vamos conferir todos eles. Copa do Rei, meus amigos, teremos na Copa do Rei lá na Espanha, Nivaldo Carvalho, Barcelona e Real Madrid. E um fato que me chamou a atenção nesse jogo entre Atlético de Madrid e Barcelona lá no Wanda Metropolitan foi o Rafinha, que depois de ter dado a declaração aqui no Brasil, que ia bater nos argentinos, ia dar porrada, ia fazer gols, foi lá, todo humilde, pediu a camisa do Depou, sabe, abraçou o treinador no vestiário, o treinador sentiu ele muito abalado depois dessa data FIFA e pediu para os jogadores vencer para retribuir a derrota lá que a Argentina deu no Brasil. Vê se pode, Ivan. Na verdade, o Rafinha foi muito ingênuo, né? Porque ele mordeu a isca que o Romário deu para ele. Como é que você vai falar um negócio aqui, ele tendo um jogo lá na Argentina? É procurar problema mesmo, né? Mas ele acabou fazendo... se recuperando do ponto de vista emocional, depois do vexame, né, da seleção brasileira. E agora, Real Madrid e Barcelona fazerem final na Espanha, nesse caso na Copa do Rei, né, não é no espanhol, porque lá é pontos corridos também, é uma redundância, porque normalmente essas duas equipes fazem a final da Copa do Rei.
Esse é Nivaldo Carvalho. Tem hoje Flamengo e Deportivo Táchira, né? E você aí, quer pegar a dica do Nivaldo, que ele disse que o Mengão, mesmo com 6 desfalques, vence o jogo de hoje? Acesse aqui, ó, aproxima seu celular ao lado nesse QR, entra na Leaderbet, a casa 100% regulamentada, e desfrute dessas odds aí incríveis. O Flamengo 1,42, 7,34 para a equipe do Deportivo Táchira e 4 para que o resultado dê empate. Lembrando que o Táchira é o líder do campeonato venezuelano, ao lado de 2 equipes que compõem o campeonato de lá. Renato Gaúcho foi anunciado, enfim, Nivaldo Carvalho, como treinador do Fluminense. A combinação Rio de Janeiro, praia e Renato Gaúcho é perfeita para que o Fluminense consiga lograr sucesso na Série A? O Renato, ele tem prazo de validade, né? É um treinador que eu acho que a princípio vai melhorar o time do Fluminense, até porque com o Mano Menezes os caras não queriam jogar. Então, quando você pega um time que não quer trabalhar com o treinador, porque o Mano Menezes brigou com todo mundo lá praticamente, vestiário, até batendo boca ali em torno do gramado, então era natural a queda dele, né? E o Renato, apesar de ser gaúcho, ele reside no Rio de Janeiro, então tem tudo a ver. Agora vamos ver se ele vai arrumar o time do Fluminense, mas a princípio o Fluminense deve dar uma reagida, até porque a má vontade vai dar lugar à boa vontade dos atletas com ele. Renato Gaúcho é aquele estilo paizão, boleirão, ex-atleta, sabe manusear o vestiário? Ou você pensa que o Fluminense já tem aqueles veteranos, aqueles boleirão, não vai cair na lábia do Renato? Não, o Renato é o seguinte, ele sabe levar esses caras no bico, né? Se for preciso, até bebe cerveja com os caras. Então, ele não vai ter problema de relacionamento de forma alguma. O Renato, quando ele cai assim de um time, não é por problema de relacionamento com os atletas. Ele sabe a linguagem do boleiro, até porque quando jogador ele era um boleiraço, né? Tanto é verdade que ele não deu certo jogando na Europa. Ele foi contratado pela Roma, não jogou lá no futebol italiano, apesar de ter sido um grande jogador. Mas como treinador ele sabe levar essa boleirada no bico, você pode ter certeza que ele não vai ter problema de relacionamento lá de jeito nenhum. E faz 30 anos, como o tempo passa, né? Eu era menino, eu lembro daquele gol de barriga que ele fez contra o Flamengo. Hoje comemora-se 30 anos daquele mágico gol. O Renato era bom de bola, né? Jogava muito, o Renato jogava muito. Ele foi fundamental na conquista do Grêmio, né? No Mundial de Clubes, fez os dois gols da vitória do Grêmio. Por isso ele é um ídolo da torcida gremista. Ele jogou no Flamengo também. Acho até, se não me engano, acho que já se declarou torcedor do Flamengo. Mas ele fez esse gol de barriga, né? Foi um gol que ficou na história, né? A forma como aconteceu, contra quem, era um clássico, era uma decisão. Enfim, o Renato acabou ficando marcado na história do Fluminense. É isso mesmo. Põe na tela então, produção, para que a gente veja a rodada completa do Brasileirão da Série B, que tem seu início amanhã e término apenas lá no final de novembro. O Goiás estreia e abre a rodada contra o Amazonas. O Paysandu recebe o Atlético Paranaense de Luiz Fernando às 21 horas lá em Belém. Depois o Criciúma recebe o Operário amanhã também às 21 horas. O Coritiba recebe o Vila às 16 horas no sábado. Também no mesmo dia, em Alagoas, às 16 horas, CRB e Chapecoense. América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto, um pouquinho mais tarde, às 18h30. Ferroviária, já no domingo, recebe o Remo. Volta Redonda recebe o Cuiabá. Avaí de Jair Ventura recebe o Grêmio Novo Horizontino já no domingo. E o jogo que encerra a primeira rodada, Nivaldo, é o Atlético contra o Atlético na segunda-feira. Uma rodada que tem algum jogo que te chama a atenção? Não. Chama a atenção dos nossos, né, goianos, a expectativa e torcida, logicamente. E o Novo Horizontino, que demitiu o Eduardo Batista hoje, né, depois de mais de 2 anos de trabalho, o Eduardo Batista foi demitido do comando técnico do Novo Horizontino. Deve ter acontecido alguma coisa pois lá. No início da Série B? Faltando aí um dia, né? Um dia para começar a Série B, a direção do Novo Horizontino mandou o cara embora. E aí, o Danilo, a Globo saiu, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, não vai ter o pay-per-view, que tem Premier, não comprou. Então, e a alegação não tem nenhum time grande nessa Série B. E você concorda com ela? Concordo. Apesar do Atlético Paranaense botar o nariz, assim, um pouquinho do nariz de fora dos menores, mas ele ainda não é aquele time que chama a atenção do Brasil, né?
Não é atrativo. Vou assistir o Atlético Paranaense jogar. Ninguém vai fazer isso, não sendo torcedor do Furacão, né? Então, a Globo acabou pulando fora da Série B e a alegação é essa, que não tem um time grande na competição. É isso mesmo. Vamos sair do futebol e vamos juntos lá para os Estados Unidos, porque Bruna Medeiros traz com genialidade tudo o que aconteceu com a bola laranja. Vai, Bruninha! Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, fiquei para trazer um resumo dos jogos de ontem que tivemos na Então é isso, galera. Amanhã eu tô aqui novamente para trazer o resumo dos jogos de hoje e você também acompanha tudo aqui sempre no Placar Esportivo. É isso mesmo, Bruna. Tudo aqui no Placar Esportivo. Como sempre, trazendo com muita maestria os detalhes da NBA. Você pode acompanhar esses jogos hoje. Eu destaco lá embaixo. Lá em Los Angeles teremos LeBron James contra ele, Steph Curry. Olha só, a partir das 22 horas você pode acompanhar. E também o Miami, lá na sua Crypto Arena, na linda e bela cidade de Miami, na Flórida. Você vai poder acompanhar eles contra os Grizzlies de Ja Morant e companhia. Nivaldo Carvalho, tá chegando o final do nosso programa. Quero te agradecer pela presença, estar aqui, engrandecendo o nosso projeto. Muito obrigado pela oportunidade que você deu e concede para mim lá na Band News. E as portas estão sempre abertas, pode contar sempre conosco aqui. Obrigado, meu querido, é sempre um prazer estar. Não vem mais vezes que eu moro longe mais daqui. Não colocar um link lá em casa, eu vou participar mais efetivamente. Com certeza, portas estão abertas para você, Nivaldo. Um beijo grande. Tchau!